abençoado. Está com a sua Bíblia aí? Se não está, liga a sua Bíblia aí. Quando a gente vai jogar bola, o que não pode faltar? A bola. Então, na igreja, você não pode vir sem Bíblia. Então, se você não tem uma Bíblia, mas acredito que você deve ter um celular, então baixa a Bíblia no seu celular. Agora, se você não tem nenhum dos dois, aí você levanta a mão, ou então me encontra no final e fala: Gustavo, eu não tenho uma Bíblia, eu vou dar uma Bíblia para você. É só, você não pode vir sem Bíblia, tá bom? Nós vamos ler Mateus capítulo 19, a partir do versículo 16. Mateus 19, a partir do versículo 16. Quem achou aí, fala assim: eu achei. Diz assim, ó: um jovem se aproximou de Jesus e lhe perguntou: Mestre, o que farei de bom para eu ter a vida eterna? Por que você me pergunta sobre o que é bom? Jesus respondeu: há somente um que é bom. Se você quer entrar na vida eterna, obedeça aos mandamentos. Quais? Perguntou o jovem. Jesus respondeu: não mate, não adultere, não roube, não dê falsos testemunhos, honre o seu pai, honre a sua mãe, ame o seu próximo como a você mesmo. E o jovem lhe disse: ah, Senhor, tudo isso eu tenho obedecido. O que ainda me falta? Jesus respondeu: se você quer ser perfeito, vá, venda os seus bens e dê o dinheiro aos pobres, e terá um tesouro nos céus. Depois, venha e siga-me. Ouvindo isso, o jovem se afastou triste, porque ele tinha muitas riquezas. Senhor Jesus, esse é o texto, Pai, que nós vamos meditar essa tarde. E esse é o tempo, Senhor, em que entregamos ao Senhor, consagramos ao Senhor, para que através dessa palavra o Senhor nos ensine e nos mostre, Pai, quais são os bens, Senhor, que nós não temos te entregado. E qual a lição, Senhor, que o Senhor quer nos ensinar nessa tarde, através do livro de Mateus. Essa é a nossa oração, em nome de Jesus. Amém. Pode sentar. Esse é o texto que nós conhecemos como o texto, a história do jovem rico. E você já parou para pensar que esse sermão de Jesus foi direcionado a alguém da Bíblia, que a Bíblia chama de jovem? Das poucas pessoas que Jesus convidou para segui-lo, um jovem se entristeceu e negou. E não, a história não é apenas sobre dinheiro, mas sim sobre onde está o coração do jovem rico. A grande questão é que ele chega apresentando uma listinha para Jesus, na qual ele já tinha feito tudo. Mas Jesus está dizendo: falta o seu coração. Primeiro ponto que nós vamos aprender com a história do jovem rico é que a juventude é a fase em que você escolhe se você quer seguir Jesus ou o seu coração. Provavelmente, o jovem rico vivia uma vida good vibe. Tipo, eu já faço tudo e todas as coisas, mas para Jesus faltava o coração. O jovem rico, ele chegou no Senhor e disse: Senhor, o que eu faço aí? O que eu preciso fazer para herdar a vida eterna? E Jesus listou os mandamentos para ele. Falou: cara, você tem que honrar o seu pai e a sua mãe. E acredito que nós fazemos isso. Cara, você não pode roubar. Acredito que a grande maioria aqui não rouba. Cara, você não pode matar. Eu acredito que ninguém aqui já matou alguém, eu não. Mas Jesus falou: cara, então, assim, se você já faz isso tudo, só faz uma coisa: vende aí os seus bens e depois você me segue. É porque a gente não pode ter bem? Não.
É porque a gente não pode ter dinheiro? Também não. Salomão foi alguém que Deus concedeu riqueza para ele. Mas para o jovem rico, o Senhor não quis. Por quê? Porque era onde estava o coração do jovem rico. Esta palavra ela não fala apenas do dinheiro ou dos bens. Ah, Senhor, eu tenho um bem, então o Senhor está pedindo para que eu entregue um bem. Ah, Senhor, eu tenho dinheiro, mas, enfim, o Senhor não quer que eu tenha dinheiro. Não, o Senhor está falando, eu primeiro preciso ter o seu coração. Uma vez que eu tenho o seu coração, então eu tenho tudo. Porque o Senhor, Ele não aniquilou as outras coisas. Ele falou, tem os mandamentos. Mas além dos mandamentos, o que pega seu coração, jovem rico? É como se o jovem rico tivesse falado, cara, é dinheiro? Ele falou, bom, então vende as suas coisas, dá tudo para os pobres aí e me segue. A pergunta que nós temos que refletir é, tem alguma área da nossa vida em que nós não concedemos 100% ao Senhor? E geralmente, o tema da palavra de hoje é good vibe. Qual que é a questão aqui, cara? O problema é que o jovem rico, ele chegou diante de Jesus e falou, cara, eu já tenho tudo resolvido, Senhor. Isso aí que o Senhor está falando, não mato? Eu não mato, não. Roubar? Muito menos. Honrar pai e mãe? Senhor, eu já faço tudo isso. E talvez a gente está vivendo isso. Uma rotina, uma vida good vibe demais, uma vida tranquila demais. Poxa, pai, sim, eu acompanho meus pais no cultaço, eu acompanho meus pais no Domingo Inesquecível, eu vou na TIM, de vez em quando eu faço uma devocional, de vez em quando eu leio Bíblia. Eu acho que seguindo o protocolo eu estou certinho. Só que para o Senhor é muito mais do que isso. O Senhor, Ele não olha para as nossas vidas e vê uma tábua de coisas listadas que nós temos que fazer. Ele olha e vê, cara, será que essa pessoa me ama mesmo? Será se ele está vindo na New Level Team porque ele é obrigado? Será se ele está vindo na New Level Team porque ele tem uma agenda ali, é sábado, 17h30, eu tenho que ir para a New Level Team? Será que é só isso? Onde está o coração dele quando o louvor está acontecendo? Será que esse é o único momento que ele escuta o louvor, porque durante o dia dele aí ele só escuta, enfim, músicas que tem as palavras feias aí? Será que esse é o único momento em que, em alguma parte do culto, ele vai querer conversar comigo sinceramente? O Senhor diz para o jovem rico, ei, essa vida fácil aí, cara, não é desse jeito não. Se você aprendeu a ser cristão, tem alguma coisa errada. Porque o cristão, ele nunca aprende a ser cristão, ele está sempre aprendendo. Ser cristão é sempre olhar para o coração do Senhor e dizer assim, pai, o que tem ainda aí que eu não aprendi? Porque eu costumo dizer que se está fácil demais, se você olhou para a sua listinha aí e fala, cara, tá, eu estou cumprindo tudo aqui, tem alguma coisinha errada. O cristão, e a Bíblia fala isso, Jesus fala isso, fala assim, no mundo vocês tereis aflição. Mas tenha bom ânimo, eu venci o mundo. Não está rolando nenhuma aflição aí? Não está difícil ser cristão? Tem alguma coisa errada. O jovem rico, ele chegou diante de Jesus e ele falou, cara, eu já faço tudo. Ele estava tudo resolvido para ele. Mas Jesus via uma área da vida dele que não estava resolvida. E alguma área da nossa vida a gente pode estar assim, cego para o que o Senhor está pedindo. Entregar o coração é mais do que simplesmente obedecer regras. É decidir caminhar com o Senhor. O Senhor diz para o jovem rico, ei, então larga tudo aí e me segue. Não é sobre essas regras aí que você está seguindo. Não é sobre, todo sábado eu tenho que ir para Tim, quarta-feira é cultar, sai domingo. Não, você tem que fazer essas coisas mesmo. Mas não é só sobre isso aí, você parou aí. O Senhor, antes de que você esteja em exercício aqui, cumprindo as coisas, Ele quer primeiro o seu coração. O jovem rico chegou listando uma série de coisas para Jesus, e ele falou, beleza, cara, beleza, realmente você está fazendo essas coisas, você é uma pessoa boa, parabéns. Mas aí, você vai me seguir ou não? Porque vocês podem estar fazendo todas as coisas, eu posso estar fazendo todas as coisas, inclusive vindo ministrar para vocês, e o meu coração não está no Senhor verdadeiramente. E qual é o resultado disso? O resultado disso é uma provação aqui na terra, é você me olhar e falar, poxa, o Gustavo, ele parece realmente um cristão. É olhar para você e falar, poxa, aquela pessoa, ela sempre vem aqui, cara, parece um cristão mesmo. Mas quando Jesus voltar, ele vai falar, ei, eu não te conheço não, cara. Porque para mim, para a Ju, para o time, você foi aprovado, mas e para Jesus? Porque a Bíblia é um só. O Senhor está falando as coisas sempre. Ei, é o seu coração. Ei, é a sua intimidade.
Não adianta essa lista de coisas aí. É a sua intimidade, é o seu coração. Onde está seu coração? Está tendo aí Copa do Mundo. A gente vibra. Uau, é muito bom mesmo. Mas e aí? Você mais torce para o Brasil do que para você ser aprovado nas suas dificuldades? Você está celebrando mais as coisas que têm acontecido aí, você tirar uma figurinha que você quer, do que celebrando o fato de você ter vencido o pecado, vencido alguma área da sua vida que está difícil, ou celebrando mais o fato de que os dias estão se aproximando e a volta de Jesus está cada vez mais próxima, está bem aí, está batendo na porta. O que você está celebrando mais? Isso mostra muito onde está o seu coração. Isso mostra muito. Se para você, homem, é muito melhor falar de futebol do que de Jesus. Se você se alegra mais quando, poxa, tem um rolê aí de futebol, tô inspirado. Aí falar de Jesus não sei, tá chegando as férias aí, eu acho que eu vou dar um tempo aí da TIM, das coisas aí. Se para você é um peso cultuar aqui, o que você quer fazer no céu? Porque a palavra de Deus diz que os anjos que estão no céu, eles estão lá cultuando, adorando ao Senhor. E você só vai ter paz, cara, em participar de todos os eventos da igreja, em ter uma vida ajustada, fazer tudo o que o jovem rico fazia e ter a paz de estar com o Senhor quando você entregar o seu coração para Ele. Porque aí você jogar bola se torna algo que você faz para Deus. O seu trabalho se torna algo que você faz para Jesus. Na sua escola, a sua escola é simplesmente ferramenta. Você estuda onde? No Alana, sei lá. Enfim, aquela escola lá, o Senhor te colocou lá, porque você é a ferramenta dele lá. Deixa de ser simplesmente um estudo convencional. É uma estratégia do Senhor na sua vida e você vai ser usado lá. É o seu coração e as coisas vão sendo acrescentadas. O que você quer ser da vida? Quer ser um médico? Quer ser um streamer? Não sei o que você quer ser. Essa coisa aí, se você alinhar o seu coração com o Senhor, vai ser ferramenta para que você ganhe outras vidas. E o jovem rico, ele estava seguindo o protocolo todinho aqui, mas com certeza as coisas que eram da vontade do Senhor não ia cumprir na vida dele, porque ele não caminhava com Jesus. Ele se entristeceu e saiu. Ele falou: Senhor, eu prefiro seguir minhas regrinhas aqui de devocional todos os dias, de palavra todos os dias, de TIM todos os sábados, mas eu não quero relacionamento verdadeiro, não. Eu quero só um protocolo. A segunda aplicação que nós aprendemos é: Deus olha o seu coração antes da sua listinha de tarefas. Você pode achar que está arrasando com a sua lista de compromissos para Deus, quando pode estar correndo risco sério de fazer tudo sem Ele. Nós corremos um risco sério de, no nosso devocional, não ter Jesus. Nós corremos um risco sério, e essa aqui foi uma palavra que eu trouxe na semana passada também, de estarmos aqui dentro e esquecermos Jesus aqui. Nós corremos um risco sério de estar todos os dias fazendo algo para Jesus sem Ele. Esse texto, ele é muito profundo, cara, porque ele fala de um jovem, preste atenção, é de um jovem que fazia tudo. E Jesus falou: só um detalhe, falta eu aí. Ah, você está fazendo tudo, é para mim? Ah, legal, eu só não sei. Foi isso que Jesus quis dizer para ele. Ah, você está fazendo tudo, mas eu não estou ligado, não estou sabendo, cara. A palavra de Deus diz, gente, que lá no céu, muitos dirão assim, ó: Senhor, eu preguei no teu nome. Jesus, lá na escola eu falei do Senhor. Senhor, mas eu profetizei no teu nome. Jesus, eu já orei por algum amigo meu, enfim. Falei dele para o Senhor, ele até se convenceu mesmo de que o Senhor é real. Senhor, eu fiz tantas coisas para ti. E aí o Jesus diz: mas é melhor você se afastar de mim, porque eu não te conheci lá na terra. Olha o perigo, cara. Olha o perigo para mim, olha o perigo para você, de nós estarmos envolvidos dentro de toda essa estrutura aqui, e o Senhor não nos conhecer. Olha esse perigo. Será se vale a pena a gente correr esse risco mesmo? Você crer e você querer caminhar com Jesus, Ele não vai te tirar aqui da terra, pode ficar tranquilo. Você vai viver as mesmas coisas, só que de uma forma que Ele quer. Às vezes a gente tem medo demais de entregar a vida no caminho do Senhor, com medo das nossas vidas mudar radicalmente. Vai mudar radicalmente, só que vai mudar para melhor. E eu não quero dizer que você seguindo Jesus, então quer dizer que a faculdade que eu quero vai dar certo, que eu vou ser alguém bem-sucedido. Não. Quer dizer que a vontade do Senhor é melhor. Nós só não compreendemos.
Então, viver um novo dia com o Senhor é sempre uma surpresa. Mas vale a pena ser reconhecido por Jesus. Vale a pena querer caminhar com Jesus. Jesus, ele faz a mesma proposta que ele fez para o jovem rico. Para nós, e eu me incluo nisso, nessa tarde. Cara, e aí, tu está fazendo isso tudo, mas você quer caminhar comigo? Você aceita eu do seu lado, dizendo que você pode ou não fazer? É esse o convite que Jesus faz. Deus quer intimidade antes de qualquer atividade. Eu tinha um problema muito sério, isso há acredito que uns 4 anos atrás, com a questão da leitura bíblica. Eu lia a Bíblia ali no meu cotidiano, 3, 5 capítulos, mas eu não compreendia absolutamente nada. Não encaixava, não entrava, eu não conseguia compreender. Qual era a grande questão? A questão é que eu estava priorizando a atividade do que a intimidade. A questão é que eu não orava para ler a Bíblia. Eu não buscava entendimento no Senhor, dizendo, Senhor, a partir de agora eu vou ter um tempo de leitura bíblica com o Senhor, mas eu preciso que seja o Senhor me ensinando. Eu preciso agora, Jesus, que o Senhor abra minha mente e eu comece a compreender as Escrituras. Eu só ia lá, abria a Bíblia e falava, Senhor, agora eu te quero. E não é assim. Você precisa cultivar um relacionamento com o Senhor antes das atividades. O que você vai fazer? Um devocional? Cultive o relacionamento com o Senhor. Deixa eu te falar outra coisa. A TIM é sábado às 17h30. Se até às 17h30 da semana inteira você só fez coisas para o mundo, o fogo não vai pegar você aqui, não. Às vezes você vem aqui, você entra, frio, sai frio. Porque o Senhor não falou? Não. É porque você não cultivou relacionamento com Ele. Você veio para um programa, para uma programação, para uma atividade. Poxa, hoje tem uma atividade, hoje tem um compromisso lá. Lá eu vou encontrar Jesus. Não. Vai ser muito difícil. Vai ser muito difícil. É por isso que o louvor não toca os nossos corações. Não é por conta dos músicos, é por conta de nós. É por isso que a palavra às vezes não traz a mudança em nossas vidas. Não é porque a palavra não foi direcionada, é por causa de nós. Que tempo eu tive para buscar o Senhor antes da União Leveutim, por exemplo? Já se eu tive uma oração, falando, Senhor, eu vou lá, mas, Pai, eu quero uma resposta do Senhor, eu quero isso. Será que durante a semana eu cultivei isso? Falando, Pai, meu Deus, sábado é um grande dia que eu vou ter a oportunidade de ouvir uma palavra do Senhor para a minha vida. Então, eu vou cultivar isso hoje, eu vou começar a orar agora. Será? Ou ser realmente só sábado? Ou será se a sua Bíblia é só o que o pastor Robson fala, o que eu falo, o que a pastora Lara fala? Então quer dizer que se um dia eu te falar algo que não está na Bíblia, você simplesmente vai acreditar porque você não cultiva nenhum tipo de relacionamento com o Senhor lá na sua casa? Porque você não conhece Bíblia? Então, antes da atividade, priorize intimidade com Deus. Você só vai entender o verdadeiro amor de Cristo uma vez que você entregar o seu coração para Ele antes dos seus compromissos com Ele ou para Ele. O terceiro ponto é a chamada para caminhar com Jesus. Ela te alegra ou ela te entristece? O jovem rico, ele se entristeceu porque o seu coração estava em coisas e não em Deus. É muito aquilo que eu estava falando agorinha. Às vezes, quando você ouve falar de Jesus, você logo se entristece, porque você tem medo de ter uma vida cristã, de viver uma vida cristã. E deixa eu te falar um negócio, a gente aprende aqui com o jovem rico, que a tristeza, ela faz você tomar decisões erradas. Com Jesus, você tem que ter bom ânimo. Com Jesus, você tem que ter alegria e satisfação. Para ouvir a palavra do Senhor, você tem que ouvir você tem que encher o seu coração de ânimo, de expectativa. Não é de tristeza de falar, poxa, eu poderia estar sábado jogando bola, eu poderia estar sábado fazendo um rolezinho lá no shopping. Você tem que ter a alegria de estar ouvindo a palavra do Senhor. De dizer, Pai, meu Deus. Pessoal, a gente tem visto, não sei se vocês acompanham, se na rede de vocês, na rede social aparece isso, mas continentes, cara, que o cara não pode ser pego com a Bíblia na mão. Porque senão a família dele toda é raptada. Os caras fazem coisas horrorosas com a família, porque tem uma Bíblia na mão. E vocês aqui, nós aqui, ar-condicionado.
um bom áudio, um louvorzão. Cara, o que a gente tem feito com tudo isso, cara? Você acha que realmente não é essa pergunta que Jesus vai fazer quando a gente for lá para o céu? E aí, o que você fez lá, naquele ambiente que você podia fazer tudo para mim? Isso é muito forte, cara. Se o seu coração estiver em coisas, hora ou outra, você poderá negar o chamado de Jesus. Quanto mais você cultiva relacionamento com o mundo, mais frio você fica com Deus. Se o seu coração estiver mais na copa, e eu digo mais uma vez, isso me inclui, se o seu coração estiver mais na copa do que em Cristo, você está correndo um sério risco de tropeçar. Eu não sei qual é a coisa que mais te chama a atenção, se é um jogo, se é a própria Copa, eu não sei, se é maquiagem, não sei. Mas se o seu coração estiver em coisas, você está correndo um sério risco de tropeçar e cair. Um sério risco de tomar decisões erradas. O coração do jovem rico estava em coisas erradas, e o que aconteceu? Ele se entristeceu e falou, não, Jesus, eu prefiro não caminhar com o Senhor, não. O jovem rico, gente, ele conhecia Jesus. Por que ele seguia tudo? Ele conhecia Jesus. Ele conhecia os mandamentos inteiros. Eu posso conhecer Jesus, velho, e tomar as decisões erradas, porque meu coração está mais em coisas. Meu coração está em tudo que eu vou ter nessa semana, de diversão, enfim. E isso aqui, ó, conectado com o coração de Jesus, ó. Isso aqui, pai, é para ti essa semana, tá bom? O resto aqui. E se isso aqui, cara, do seu dia a dia, da sua semana, for para Jesus, você está correndo um risco sério das decisões que você está tomando ser decisões erradas. E isso inclui a faculdade que você quer fazer. E isso inclui os planos que você tem para o seu futuro. Se você estiver com o coração em coisas terrenas, você está passível de errar. E errar sem Jesus é catastrófico. Vamos lá. A tristeza fez com que o jovem rico dissesse não para a maior escolha da sua vida. Imagina aí, uma coisa é nós ouvirmos os nossos pastores, é você ouvir eu. Uma coisa é Jesus. Imagina se Jesus estivesse da sua frente e fala, ei, me segue aí. Olha o perigo, cara, de você estar desconexo com as coisas de Deus. Porque o cara viu Jesus na frente dele, convidando ele, e ele negou. E às vezes a gente pensa assim, cara, se fosse Jesus aqui, com certeza eu não negaria. E essa história mostra que não. O cara conhecia a Bíblia inteira, seguia todos os mandamentos, e ele mesmo assim, por estar com o coração desconexo de Jesus, ele escolheu o caminho errado. Ele falou, Deus, Jesus, eu não quero seguir, não. A escolha mais importante que ele poderia fazer na vida dele, ele negou. Olha que situação. Opa. E nós temos a conclusão. Há 3 decisões que você precisa tomar para não cair no mesmo erro do jovem rico. A primeira, deixar que Jesus escolha o melhor caminho para você. E isso parece clichê, parece assim, poxa, isso aí eu escuto em toda a pregação. Deixar que o Senhor escolha o meu caminho, tudo bem, eu já faço isso. Mas não, querido, a gente aprende com essa história aqui que é muito mais do que um protocolo, é muito mais do que atividade. Escolher, você deixar que Jesus guie o seu caminho, é você se entregar 100%. Falar, Senhor, a partir de hoje, não vivo mais eu, mas o Senhor vive em mim. Pai, a partir de hoje, as minhas decisões serão pautadas na vontade do Senhor. A partir de hoje eu te entrego o meu Instagram, Jesus. A partir de hoje eu te entrego o meu TikTok. Aí com as coisas que você publica e com as coisas que você assiste, você vai ver se tem Jesus ou não tem. É um filtro legal que a gente faz para as nossas vidas. Eu mostraria o conteúdo que eu assisto, que eu curto e que eu faço para Jesus. Jesus, assiste aqui comigo esse vídeo aqui, ó. Assiste aí, Jesus. Assiste aqui comigo, eu acho engraçado demais. Jesus ia rir disso aí? Não estou dizendo que eu sou um cara que rio de quase de tudo no TikTok. Mas tem coisas que são lícitas, mas não nos convém como cristãos.
linguagens obscenas, músicas obscenas, conteúdos obscenos, que faz você se parecer com o mundo, se conectar com o mundo, vai colocando gatilhos dentro de você que você só vai perceber depois, quando você já está caindo em pecado. São coisas que você cultiva. Então entenda isso. Uma forma muito fácil de você entender, se você entregou uma área de Jesus, uma área para Jesus da sua vida, e agora falando de rede social, é entender se ele assistiria, se ele curtiria, se ele faria as mesmas coisas que você faz na sua rede social. Essa é só uma área da sua vida. Aí para as outras você pode usar a mesma estratégia. Senhor, o Senhor escolheria isso? Pai, o Senhor conversaria conversaria essa conversa na minha roda de amigos? Na sua rodinha de amigos, Jesus é convidado lá? Não estou dizendo que você precisa, Jesus, vem cá. Estou dizendo assim, o assunto. Você acha que Jesus estaria lá participando e dando risada daquilo que vocês estão conversando? Essas estratégias simples, a gente encaixa em todas as áreas da nossa vida para ver se Jesus está conosco. Se a nossa vida está sendo entregue realmente para Jesus. Então a primeira coisa é você deixar que Jesus escolha o melhor caminho para você. A segunda coisa é obedecer, mas ser íntimo. O jovem rico, ele obedecia tudo e ele não estava errado enquanto a isso. Mas faltava uma coisa, ele ser íntimo. Você tem que obedecer aos princípios. Isso é parte da vida cristã. Mas antes, cultive a intimidade com Deus. Nós vivemos o tempo da graça. Tempo que o Espírito Santo, ele fala conosco lá no secreto. De uma forma extraordinária. Certa noite, eu perguntei ao Senhor em questão da minha área profissional, veja só. Falei, Senhor, o Senhor realmente quer que eu faça isso, isso, isso? Eu não sei se é isso, 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 e acredite se quiser. A partir dessa oração sincera, eu dormi. E quando foi 3 da manhã, eu acordei num susto. E eu ouvi, como vocês estão me ouvindo, o Espírito Santo falando comigo. Ele falou, Gustavo, se você não sabe, continue. E eu tomei um susto. Eu nunca tinha ouvido. Claro que a gente tem a nossa sensação no coração. Eu acredito que o Espírito Santo tem 2 formas de conversar com você. Na sua mente e no seu coração. Tem coisas que você pensa que são do céu, tem coisas que você sente, que você sabe que é o Espírito Santo. Mas nessa noite foi algo palpável. Eu ouvi como ouço minha voz aqui no microfone. O Espírito Santo falou comigo. Através de um cultivo de intimidade. Fiz uma oração muito sincera com ele ao anoitecer. Falei, Pai, eu preciso de uma resposta, Jesus. E assim, quantas vezes eu já fiz essa pergunta, tá? E o Senhor nunca falou nada. Mas nesse dia, Ele escolheu me falar. E eu vivi esse tempo com Deus. Então, você vive a obediência, mas cultiva a intimidade. Creia, nós que somos cristãos, o Espírito Santo está dentro de nós. Ele precisa de um convite para Ele conversar com a gente e se relacionar conosco. E a terceira conclusão, o terceiro ponto da conclusão é dizer sim ao seu chamado. Entenda uma coisa, todos nós temos um chamado. Talvez você ainda não entendeu, não compreendeu, mas entenda, você tem um chamado. O Espírito Santo, Salmo 139 diz que antes de você ser gerado, o Senhor escreveu a sua história quando você estava lá no ventre da sua mãe. Ele escreveu toda a sua história. Então, se você crer que você é um cristão, tem uma história para você que o Senhor planejou. Ele escreveu uma história para você, e nessa história está o seu chamado. O seu chamado hoje é onde você estuda. O seu chamado hoje é com os seus amigos. O seu chamado hoje é que tipo de filho você é para os seus pais. O seu chamado é ser como Jesus. O seu chamado é se parecer com Jesus. E a partir daí, Deus vai fazendo coisas extraordinárias. Pode te levantar como um pastor, pode te levantar como um profeta, pode te levantar como um intercessor, pode te levantar como um bom profissional, alguém que tem muito recurso, mas é usado por Ele. Tem um chamado para ter muito recurso, tem um chamado para ser um bom profissional. Então entenda isso, dizer sim ao seu chamado. O Senhor, Ele perguntou para o jovem rico, quer me seguir? Esse era o chamado dele.
Ele falou, não, eu prefiro as minhas coisas. Eu imagino que o jovem rico tinha uma vida muito boa, mesmo sendo jovem. E Jesus falou, ei, então vende essas coisas aí, porque o teu chamado não é isso aí. Você tem um chamado. O Espírito Santo tem uma história para você. E você tem que decidir, dizer sim para isso. E você dizer sim para isso, não é você olhar para o céu e falar, sim, Jesus, eu aceito o meu chamado. Dizer sim para o Senhor é você se comportar como alguém que tem um chamado. É você ver certas coisas acontecendo e dizer, eu não posso, isso aí eu não posso, gente, me perdoa. Seus amigos vão para certo lugar e você vai falar, galera, eu me perdoa, eu não posso. Por quê? Porque eu tenho um chamado. Aí muitas vezes eles não vão compreender absolutamente nada. Vão achar que vocês estão lelé. Mas você sabe que você tem um chamado. O jovem rico perdeu a oportunidade de caminhar com Jesus e se tornar um discípulo. O livro O Deus que Destrói Sonhos diz assim, não pode ser discípulo quem ama o trabalho, bacon, amigos, amores e qualquer outra coisa acima de Jesus Cristo. Um discípulo de Jesus, ele ama Jesus acima de tudo. E isso vai transformar completamente a sua vida. Quando você amar Jesus acima de qualquer outra coisa, tudo muda. O relacionamento com os seus pais muda. Quem você é na escola não é uma coisa que você vai precisar falar, meu Deus, é um desafio. Quando você começar a amar Jesus, mais do que todas as coisas vão começar a acontecer naturalmente. Poxa, eu agi assim, dessa forma, involuntariamente. É porque você ama Jesus acima de tudo. Você, num sábado, na tarde de sábado, escolher, não estar lá entre os seus amigos. Não é que eles são do mundo, não é isso. Você pode muito bem fazer um passeio no shopping todos os dias. Mas você escolher estar no level team, já é um indício. É um ponto positivo. Nessa tarde de sábado, vocês todos escolheram Jesus. É um ponto positivo. Agora, o nosso desafio é ser crente no domingo, na segunda, na terça, na quarta. É um desafio que eu tenho. Ser cristão, sábado de tarde, para mim é fácil demais. Pregar aqui, eu sei que estou fazendo para Jesus. Mas e amanhã? Como é que vai ser amanhã? Como é que vai ser segunda-feira? É sobre isso. Dizer sim ao chamado de Cristo é amá-lo acima de qualquer vitória, hype ou trend. É aceitar que o caminho com Ele exige verdade, santidade e um coração 100% rendido a Ele. Vai acima de vitória. Acho que esqueceram de passar aí. Vai acima de vitória. Vai acima de hype. Vai acima de trend. É um coração 100% rendido a Ele. Eu trabalho com internet. O que funciona na internet? O que é viral. Mas nem todas as coisas que são virais me convêm. Isso é ter uma vida com Deus. Aí eu falo, pai, essa música aqui, tá em alta. Se eu colocar ela aqui no meu Reels, vai bombar. Aí o senhor fala, mas isso aí não se parece comigo. Isso é ter uma vida com Deus. Eu falo, caraca, Deus, essa trend aqui, tá legal? Se eu postar, tá no hype. Aí o senhor vai falar, Gustavo, mas não se parece comigo. Quando você é um discípulo de Jesus, você se parece com Ele. Em todas as áreas da nossa vida. Essa é a regra. Fiquem de pé, vamos orar. Nós temos duas escolhas. Ouvir e não estar nem aí. Ou ouvir e dizer, Senhor, realmente faz sentido. Ouvir e dizer, pai, eu já estive aqui na tarde de sábado e está tudo bem. Sábado que vem tem mais team. Ou você falar, pai, esse sábado foi diferente. Esse sábado foi para mim. Essa palavra foi para mim. Duas escolhas. Sair daqui e levar Jesus com você ou deixar Ele aqui dentro. Duas escolhas. Ser mais parecido com Jesus
ou o mais parecido com o mundo. Duas escolhas: amar mais o mundo ou amar mais Jesus. Talvez você possa achar que isso é muito simples, mas não é. Amar Jesus acima de todas as outras coisas é algo que vai custar de você. Talvez você ache que é só dizer: Senhor, sim, eu te amo agora acima de todas as coisas. Mas não é isso não. Amar Jesus é você sair dessa porta daqui a pouco e falar: Jesus, agora sim, eu não tenho mais prazer nesse mundo não. O meu prazer é te servir. O meu prazer é ser um servo do Senhor. O meu prazer agora, Jesus, é concentrar o meu coração no que o Senhor tem para mim, não mais no que o mundo tem para mim. Porque se você sair aí dessa porta escolhendo deixar Jesus aqui dentro, você é só mais um aí, cara. Só mais um. Na rede social você é só mais um. Na vida você é só mais um. Mas se você escolher hoje amar o Senhor acima de todas as coisas, você vai ver a sua vida ser transformada. E você não é só mais um. Você é um conhecido do Senhor. O Senhor vai olhar e vai dizer: eu conheço a Giovana, eu conheço o Hildo, eu conheço o Marcelo. Eu conheço, são os meus filhos. Esses aí disseram sim, o Davi disse sim, quando eu chamei ele. Esses aí são os meus filhos. E eu quero que você guarde no seu coração, para toda essa semana, se Jesus te visitasse a todo momento e te perguntasse: você tem se parecido comigo agora? Qual seria a sua resposta? Quando você chegar em casa e você estiver aí, hoje, começou as férias, você estiver mexendo no seu celular de madrugada, Jesus pode invadir o seu quarto e dizer: ei, nesse momento aí você está se parecendo comigo? Quando você acordar, a sua primeira atividade, Jesus pode aparecer e dizer: ei, você está se parecendo comigo aí? Você está fazendo jus quando você disse sim para o chamado? É isso aí mesmo? Conecte o seu coração com Jesus. Deixa Ele guiar o seu caminho. Sabe o que aconteceu comigo essa semana? Eu estava em um momento com Deus, sozinho. Eu conversando com o Senhor. Eu olhei para o chão e tive uma experiência com o Senhor. Talvez mais do que espiritual, mas naquele momento eu compreendo que foi físico, vocês vão entender. Eu olhei para o chão e o chão começou a tremer. E os meus pés começaram a balançar. E eu olhei para os meus pés, eu vi o chão tremendo. E eu falei assim: Senhor, qual a probabilidade de acontecer um terremoto aqui? Com os meus pés tremendo e o chão tremendo. Eu falei: Jesus, qual a probabilidade do Senhor voltar agora, porque eu estou vendo esse chão tremer? Ou desse chão aqui ter um terremoto, eu abrir e cair e acabou a minha vida. E o Senhor decidir se eu sou salvo ou não a partir de agora. E aí quando foi no outro dia eu acordei, vocês viram que na Venezuela teve um terremoto. E o Senhor me fez viver aquela experiência no meu secreto. Num tempinho que eu estava de oração com o Senhor. E o que o Senhor me fez refletir nesse tempo: Gustavo, eu posso voltar a qualquer momento. Ou, mais profundo ainda, Gustavo, você pode partir a qualquer momento. E você está aí vivendo a sua vida de boa, isso foi o que ele falou comigo. Mas você está preparado a todo momento? Se você sair ali, Gustavo, e acontecer um acidente lá e você partir, tu está preparado? Está preparado? Porque aí vai ser eu e você, tete a tete. Então entenda isso, pessoal. Nós não estamos livres, as coisas acontecem com a gente. Nós temos que decidir estar preparados, porque a qualquer momento Ele volta. Ou a qualquer momento eu e você vamos. E é uma decisão que nós podemos fazer agora. Agora mesmo. Eu quero caminhar com o Senhor Jesus. Eu decido caminhar com o Senhor. Feche seus olhos. Vamos orar. Mesmo que uma vez você já tenha dito: Pai, eu escolho caminhar com o Senhor, neste momento reforce isso.
Neste momento fale novamente ao Senhor: Deus, se alguma hora eu decidir caminhar um caminho que não é o seu, Pai, me coloque nesse caminho novamente, Jesus, porque eu me perdi. Pai, essa semana eu não agi como um filho seu lá no meu Instagram. Eu não agi como alguém que tem um chamado, Senhor, lá no meu secreto. Eu fui alguém totalmente contrário, Pai, das coisas que eu ouço, das coisas que eu sei sobre o Senhor. E eu preciso que agora, novamente, a minha vida seja alinhada, Jesus. Pai, apague todos os meus pecados agora, Jesus. Apague todos os meus pecados, Pai. Purifica a minha vida, Jesus, porque eu não sei, Pai, quando eu sair daquela porta, o que pode acontecer comigo. Ou o Senhor pode voltar a qualquer momento, Pai. E o Senhor pode voltar e minha mente está em outras coisas. E eu não posso correr esse risco, Jesus. Eu não posso correr o risco do Senhor voltar e a minha mente, Pai, está muito mais em futebol, está muito mais em hype, em trend, Pai, do que no Senhor, Jesus. Eu não posso correr o risco, Pai, de viver uma vida sem o Senhor. Enquanto você estiver adorando o Senhor, enquanto o louvor tocar, ore ao Senhor. O nosso momento é muito curto, é pouquíssimo, então a sua decisão é agora. Você tem aí 5 minutos com Deus. Será que é muito? 5 minutos para você conversar só com Jesus. Será que é muito? Você tem o resto do seu sábado, você tem o seu domingo, mas você tem 5 minutos agora para falar você e Deus. Eu não vou orar, é você que vai orar. 5 minutos. Eu já vi muito no Instagram assim: você quer 5 minutos com Deus ou você quer R$1 milhão? Aí a pessoa fala: eu quero R$1 milhão. Outras falam: eu quero 5 minutos com Deus. Você tem 5 minutos com Deus agora. É muito para você? É demais para você? Se for, tudo bem, eu não estou aqui para forçar nada, mas você tem essa opção a partir de agora. Você e Deus. 5 minutos. Você e Deus.
em um tempo da sua vida você caminhou sem Jesus. Talvez até hoje você entende que você simplesmente está seguindo um protocolo. Está vindo a ti só por ir, está lendo Bíblia só por ir, por ler, está ouvindo louvor só por ouvir, está fazendo devocional só por fazer devocional, mas você precisa caminhar com Jesus. Essa é uma resposta que só o Espírito Santo pode te dar agora. Pergunte a Ele, porque se você é essa pessoa que hoje precisa entregar a sua vida verdadeiramente a Deus, eu quero que você tenha coragem de levantar a mão e vir à frente para a gente orar. Se você entende que você de alguma forma está afastado, que você está frio, que você deixou de ter aquele relacionamento com o Senhor, porque em algum momento da sua vida você saiu do caminho de Jesus, você disse não ao chamado que o Senhor tem na sua vida. Eu quero que em nome de Jesus você levante a mão e venha aqui na frente. Se você está de alguma forma afastado e quer retornar, é o Senhor que te espera de braços abertos. Venha aqui na frente que nós vamos orar por você. Se você não tem um lugar que você tem para cultuar, se você ainda não faz parte da nossa família New Level Team, da base, vem aqui na frente, vamos orar. Como eu disse, essa é uma instrução que só o Espírito Santo pode dar para você. Essa é uma decisão que você tem que tomar agora. Não era ontem, não é amanhã, é hoje. Se o seu coração não está alinhado com Jesus, este é o momento. E vou mais, se você entende que você já é cristão, que você não está afastado, mas que você precisa do seu relacionamento de volta com o Senhor. Não é que você não conheça Ele, não é que você não é cristão, mas se você precisa do seu relacionamento de volta com o Senhor, do íntimo com Ele de volta, eu quero que você também levante a mão. Se você está 100% resolvido com Jesus, amém, amém. Mas se você entende que alguma área da sua vida precisa ser mais entregue para Jesus, se você está com um problema, com uma dificuldade espiritual, eu quero que você levante a mão e venha aqui na frente para a gente orar. Se você está tudo bem, todas as áreas da sua vida estão resolvidas, não há frieza, não há falta de resposta no secreto, não há falta de vontade de estar no secreto, não há dificuldade com a leitura bíblica, não há nada, você está 100% amém. Mas se você tem alguma questão que você quer reativar hoje com Jesus, vem aqui na frente, vamos orar, porque nós entendemos que nós não somos perfeitos e o Senhor não nos quer perfeito, o Senhor nos quer verdadeiros, porque o Senhor é aquele que Ele está com a gente, Felipe, nas dores e na felicidade. O Senhor é aquele que está com a gente, Mateus, quando a gente se sente um nada, Ele está lá. O Senhor é um Deus que está conosco a todo momento. Quando a gente peca, quando a gente vacila, nós não deixamos de ser filhos. Nós somos filhos amados do Senhor a todo momento. O Senhor só pede, ei, reconheça e diga sim a mim. Sim a mim. No mundo vocês terão aflição mesmo. Fiquem tranquilos. Mas tenham bom ânimo, porque o seu Pai venceu o mundo. Ei, se o nosso Pai venceu o mundo, nós somos filhos. Nós herdamos o mundo com Ele. Nós herdamos essa vitória para com Jesus. Na cruz do Calvário nós vencemos junto com Jesus. Então feche seus olhos, vamos orar. Paizinho, eu vejo aqui, Pai, os teus filhos, assim, não são como o jovem rico, Deus, que se entristeceu e disse não. São os teus filhos, Pai, que se alegraram e disseram sim, eu preciso melhorar. Sim, eu tenho dificuldades, Pai, eu preciso melhorar.
Sim, Pai, eu preciso me entregar, mas verdadeiramente. Senhor, eu oro por cada um agora, Pai. Por cada um, Deus, que teve essa coragem, Pai, de sair do seu lugar, Jesus, e se colocar, meu Pai, diante do Senhor, Deus, mostrando e revelando, Pai, não escondendo nada, revelando as suas dificuldades, dizendo: Senhor, eu tenho dificuldade aqui, o meu problema é aqui, Jesus, eu preciso melhorar, eu preciso dizer sim para o Senhor nessa área da minha vida, Pai. Aqui estão eles, Senhor, verdadeiros discípulos, Pai, verdadeiros discípulos, Jesus, verdadeiros discípulos, Pai, porque Pedro errou, Pedro negou Jesus, mas ele se tornou um dos maiores pregadores, Jesus, que já vimos. Paulo, ele perseguiu cristãos, e ele se tornou o maior apóstolo, Pai. Aqui estamos nós, Deus, com as nossas falhas mesmo, Pai. Somos errados mesmo, Jesus, vacilamos mesmo, Senhor, mas olha para nós nessa tarde, Jesus, nesse começo de noite, olha nós aqui, Pai, na frente desse altar, Jesus, dizendo: eu não sou nada, Pai, o Senhor é tudo, que se há algo de bom em nós, Deus, é o Senhor, Pai. Eu não sou nada, Jesus, eu sou pequeno demais, Deus, e muitas vezes as minhas dificuldades são maiores do que o Senhor, mas nesse momento nós declaramos que venceremos, Pai, que nós triunfaremos, Jesus, venceremos, Pai, porque a Tua morte, Senhor, naquela cruz, foi para que nós vencêssemos com o Senhor. Que todas as dificuldades, que todas as necessidades, a partir de agora, elas sejam vencidas. Tome posse de todas as dificuldades vencidas. Entenda que o Senhor está lá no secreto com você, Ele está lá no íntimo com você, Ele vê você falhando, Ele vê você errando, mas Ele fala: esse não deixou de ser filho, esse é um filho amado, esse é um filho amado, porque o arrependimento está no coração dele, o arrependimento está plantado no coração dele, é uma marca do selo que eu coloquei no coração dele, o arrependimento. Ele não tem prazer nas coisas do mundo, ele não se sente validado com o mundo, ele é alguém separado, ele é alguém cheio, ele é alguém que entendeu que tem propósito, que tem um chamado, é alguém escolhido, é alguém que será levantado, é alguém que eu irei honrar. A morte de Jesus na cruz por vocês irá honrar a vida de vocês. A morte de Jesus na cruz por vocês foi para que vocês vençam todas as aflições, e vocês vencerão todas as aflições. Tudo que machuca vocês em pensamentos serão esquecidos. Tudo que é marca que o inimigo deixou será esquecido, será apagado, e o Senhor fará nova as coisas, novos sentimentos no coração de vocês, nova compreensão da identidade de vocês. Vocês são filhos amados de Deus, filhos amados do Senhor, filhos amados do Senhor. Receba a bênção, receba o restauro, receba o novo de Jesus. Entenda que Jesus está com você, entenda que Jesus te ama, entenda que o plano do Senhor é grande na vida de vocês. É um chamado, é um poder, é uma graça, é um plano divino, é algo novo, é algo grande. Toma posse, porque vocês escolheram estar aqui. Vocês são diferentes do mundo, vocês são separados desse mundo. Há uma história para vocês, há uma história nova de Deus para vocês. Tome posse do novo, tome posse da graça, tome posse do perdão, porque hoje o Senhor perdoa todos os seus pecados e te torna alguém do zero. Você sai daqui renovado, purificado, zelado. Você não tem mais pecado. Você é alguém que começou a sua nova vida agora, uma nova trajetória com Deus. Tome posse, tome posse, tome posse, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Dá um aplauso para a honra e glória do nome do Senhor, em nome de Jesus. Obrigado, Deus. Obrigado, Jesus. É forte, meus amados. Isso é pouco para o que o Espírito Santo ainda quer fazer na vida de vocês.
é pouco. E obrigado, Espírito Santo, por isso. Obrigado porque o Senhor é o Deus, é o único que conhece a nossa história, é o único que conhece o nosso íntimo. Nós te agradecemos, Pai, por cada vida, por cada compreensão. E entendemos o quão o plano do Senhor é gigante para New Level Team, Pai. Verdadeiros adoradores, verdadeiros pregadores, verdadeiros homens de Deus. Mais uma vez, dê um aplauso para o Senhor Jesus.